O que dizem as minhas sapatilhas? Vem dar à sola com João Silva. Ora viva! Cá estamos novamente. Desta vez o episódio é sobre comer, quem não gosta. Portanto, vou trazer-te 5 elementos de segredo, ou seja, 5 elementos que são segredo e 5 formas de comer para correres bem. Os 5 alimentos, e não elementos, são conhecidos e de fácil acesso. Temos as bananas, os abacates, a aveia, a manteiga de amendoim e o café. Estes 5 acabam por ser complementares entre si e oferecem coisas muito ricas para o desporto. Em muitos momentos eu acabei por misturar muitos deles e houve ainda alturas em que a chia, a quinoa, o sésamo e o girassol, já para não referir os cajus, as castanhas do Paraná e a alfarroba, por exemplo, fizeram parte do meu menu. Mas são produtos muito caros. Acabamos por gastar muito dinheiro na alimentação e invariavelmente muita gente vos fala disso, não é? Que comer saudável fica muito caro. Eu não posso dizer o contrário, fica. Mas também há aqui uma gestão que é possível fazer, não fica tudo excessivamente caro. Tem a ver com as prioridades. Nós podemos gastar 6€ num quilo de cerejas, que é se calhar meia hora de trabalho ou quase uma hora de trabalho para muita gente. Ou podemos, em vez disso, por exemplo, comprar 2 kg de bananas e comprar mais alguma coisa que nos faça falta com esse orçamento. Portanto, nós não temos de ir comer necessariamente as cerejas, ou de vez em quando podemos abdicar então dos tais 2 kg de bananas e até mesmo das alfarrobas e dessas coisas e vamos comprar as cerejas porque elas também têm muitas vitaminas, muitos sais e são muito importantes. Além disto, além destes ingredientes que eu ainda agora falei, nós temos ainda também os morangos, os mirtilos, como eu disse, as cerejas, as uvas, os quiabos, o funcho, a soja, toda uma nova roda alimentar que se cria agora no mundo desportivo e que cada vez mais traz as pessoas para isto. Para este meio, eu lembro-me que o início à volta, as pessoas que tinha à volta no início, é difícil elas não ficarem motivadas com isto, se bem que às vezes é ali um bocado aquele efeito de isto vai gerar aqui uma mudança, mas de facto a mudança é o que se pede e vocês têm de ser, quem de vocês no caso, tu, por exemplo, que estás a ouvir, que vais levar a mudança para casa, deves ser forte, porque há momentos em que vai parecer que estás a ir contra o sistema e estás. Mas não deves por um lado andar ali a forçar, mas por outro deves ter em atenção que é importante que tu sejas esse tal promotor ou essa tal promotora da mudança. E pronto, isto aqui, como eu disse, tem assim, um peso grande na carteira. Não é isso que eu pretendo nesta fase. Tu achas que podes comer na mesma de forma sustentável, mas não precisa ir para estas coisas todas. Apesar de ser muito caro, como eu te disse, há algumas formas de contornar a questão. Portanto, neste momento, para gerir aqui a minha alimentação e ter ali em conta também a carteira e aquilo que eu posso e quero gastar, eu arranjei aqui 5 elementos maravilhosos a pensar em ti e que eu acho que vão ser muito úteis na tua forma de ver o desporto, sendo que também te digo que deves ter alguma paciência na introdução destes alimentos. É normal que não possas fazer tudo de uma vez. Portanto, o primeiro, ou melhor, fazendo aqui a formulação, portanto, temos a banana, o café, a aveia, a manteiga de amendoim e o abacate. A manteiga de amendoim e o abacate são duas gorduras boas e assumem uma postura algo distinta. A manteiga de amendoim é mais uma proteína que te vai ajudar a regenerar e a proteger os músculos. O abacate é essencialmente uma gordura insaturada, tem muito colesterol bom e é incrível para vascularizar o teu sistema. Portanto, tu vais ficar com o sangue ali a passar, que é uma maravilha. Se comeres em excesso, eu esqueci-me desta parte, se comeres em excesso estes dois ingredientes, podes ter surpresas desagradáveis a nível intestinal, porque há aqui um acumular grande de gordura. Ela é insaturada, ela é boa, mas não deixa de ser gordura. Depois disto temos a aveia, que é um hidrato de carbono de cadeia complexa, ou seja, vai ajudar-te a ficar saciado durante muito mais tempo. Depois, as bananas dispensam apresentações, não há aqui nada de novo, e elas são perfeitas para saciar e são melhores ainda para prevenir quebras físicas no pós-treino, devido aos níveis de magnésio e aos níveis de potássio. Portanto, são um elemento riquíssimo nisso, vai ajudar a trazer energia e isso é uma mais-valia para ti. Se cada elemento tem a sua função,
menos não se, neste caso, esta lista, menos não se pode dizer do café, não é? O café, e aqui estou a falar dos grãos, estou a falar do pó, serão combinados com água e o café é a adrenalina em miniatura. Ou seja, o café é aquela dose, aquele impacto, aquele boost que te vai te pôr a mexer. E sobretudo em treinos mais intensos isto vai ser muito útil. Eu lembro-me perfeitamente de alguns treinos que fiz com doses absurdas de café, que punha muito café nos meus cereais. É preciso ter alguma calma. Antes de um treino matinal, para mim é um regalo para toda a gente, ou seja, eu acho que toda a gente gostaria de um belo café. Eu pelo menos adoro café de manhã, até pode ser depois do treino, com a pessoa certa. Aquela pessoa é das melhores coisas, das melhores experiências para a corrida, para o desporto no geral. É uma forma de vida muito prazerosa, é algo que é fácil, é de fácil acesso, até mesmo a ver um pôr do sol, a sério ou não. Para quem conhece também pode ser sério, que eu, por exemplo, adoro e recomendo. Alguns deles podem ser combinados entre si. Vamos tentar fazer com que isto não pareça muito estranho. É o caso da banana com a aveia. Ela dá, por exemplo, um belo pudim noturno no frigorífico. Portanto, banana, aveia, e mete-se um bocadinho de chia. E aqui, há quem meta leite, eu já cheguei a fazer isto, ou seja, são os pudins overnight, e um dia eu faço um short para o YouTube com isso, só para vocês verem como fica, e aquilo é espetacular. Depois disto, podemos também misturar ali um bocado de manteiga de amendoim, e que serve aqui como um emulsionante, ou seja, para envolvermos tudo aquilo. No verão, a manteiga de amendoim e a banana esmagada, no frigorífico, no congelador, é o que quer dizer, dão um belo refresco. É um gelado maravilhoso. Eu cheguei a ter overdoses disto. A comida, de facto, tem aqui um papel muito importante para mim. E depois disto, vamos então passar aqui às 5 formas de comer bem. E este comer bem não é para toda a gente, porque nem toda a gente come em condições, ou que sabe comer em condições. Há muitas formas de comer e estas são algumas delas. Comer depois da corrida, ou seja, não ir correr com comida no estômago. Eu já tenho alguma dificuldade em fazer isto, porque a verdade é que eu há alguns tempos comia sempre antes e eu agora treino em jejum. Não aprendi diretamente dele, e aqui estou a falar do Zé Carlos, mas falei com ele a dada altura e ele disse-me que era o que fazia, porque o Tiago, que foi da nossa equipa, que agora está numa equipa em Tomar, disse precisamente que ele é médico e que recomendou que se fizesse. E a verdade é que isto ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a gastar mais energia e é bom para perder peso. Importa comer bem na noite anterior e o sono vai fazer gastar muita energia. Se o treino for ao final do dia, eu sugiro que comas algo... Sim, exatamente, se o treino for ao final do dia, eu sugiro que comas algo mais leve, umas 2 horas antes, para conseguires ter energia. Portanto, aqui o princípio não se aplica aos treinos como se aplica aos treinos matinais. Não comer doces ou gorduras saturadas até 1h30 depois do treino. O ideal é que seja depois disso, porque tudo o que comes logo no corpo, tudo o que comes e metes no corpo logo a seguir ao treino, vai ser totalmente absorvido. Ou seja, não comer doces ou gorduras vai ser difícil em provas, porque é inevitável, elas são oferecidas e ao mesmo tempo tu também precisas te alimentar, mas depois tu não tens de excluir tudo, não é? Não é esta a ideia que eu quero passar. Eu só diria que tens de aprender a calibrar. Diria que tens de aprender a calibrar e deves fazer algumas escolhas na forma de comer. Não comas tudo. Nos treinos opta por coisas mais suaves como o pão, iogurte ou até a fruta. Eu sou um grande apologista da fruta, portanto vais ouvir-me falar sempre muito bem disso mesmo. Não comer fritos ou gorduras 1h30 antes de ir para a cama. Lembras-te de eu te ter falado na questão do jantar bem na véspera dos teus treinos? A sério? Lembras-te? Sabes porque é que eu dizia isto? Eu acho que deves alimentar-te bem para depois não teres de comer antes de correr, porque se abusares, por exemplo, dos fritos e das gorduras mais complexas, vais ter alguns amargos de boca. E aqui estou a falar mesmo também de azia, portanto amargo, e é que o corpo tem tendência a inchar. Portanto, há inflamação, os processos inflamatórios de limpeza do corpo, e isto vai-te provocar um inchaço maior e, portanto, vai ser pior para ti. Eu sei que é difícil tirar as gorduras todas das emendas e sei sobretudo quando nós... gorduras e fritos, quando nós pensamos na realidade portuguesa, há aqui uma cultura do frito que é difícil de tirar. Ainda assim podes tentar reduzir,
podes tentar ir fazendo isto aos poucos. Das primeiras vezes, seguro-te, vai soar muito estranho no teu seio familiar, mas tenta fazer esse forcing, tenta convencer a fazer isto, está bem? É muito importante. Depois, diria que podes experimentar fazer o teste, ou seja, nos dias comes fritos, noutros dias não, e vê como é que o corpo se sente. Ponto seguinte de que deves ter em conta nesta hora de comer é comer entre 6 a 7 vezes por dia. Ei, vais-me dizer que vai parecer um banquete. Opa, não precisa de ser um banquete, não é? E tu não tens que abusar na quantidade, mas deves comer mais vezes ao longo do dia e fazer disso um hábito para o teu corpo, porque vais dosear a energia, vais fazer com que os picos de glicémia não sejam muito repentinos, ou seja, comes muito e aquilo dispara e depois cai. Portanto, vais dando energia ao corpo e vais obrigando o metabolismo a trabalhar ao longo do dia e ele vai se habituar. Eu sei que nem toda a gente tem tempo, em termos profissionais, para dosear as coisas dessa maneira. Eu diria que isto também vai depender do trabalho que tu tens e pronto, acho que é necessário ajustar. Tu não tens, como se costuma dizer, tu não consegues prever a direção do vento, isto é o Eddie Pinheiro que diz, não consegues mudar a direção do vento, mas consegues ajustar o sítio para onde metes as velas. Portanto, ajusta em função do teu trabalho. Isto ajuda-te a regular a produção de energia e tu vais dosear a insulina, vais sair daí muito melhor. Acredita que vais sair muito melhor, muito mais regrado. Com o tempo tu vais notar a diferença. Por último, apostar em 3 peças de fruta por dia. E eu digo isto no mínimo. Maçãs, peras, bananas, laranjas, não são... A fruta está cara e isso é um argumento, mas também não está assim tão cara que te impeça de comer. Estas coisas, podes comer umas 3 peças ao longo do dia, portanto imagina pequeno almoço, lanches, pequeno almoço, almoço e depois ao jantar, mas come fruta, vai ser necessário dar-te muitos minerais, tais minerais que te vão repor os sais não, isto é um disparate, que te vão repor os níveis e que te vão ajudar aqui com coisas como flavonoides, com beta-carotenos, que são elementos bastante importantes na tua defesa, bastante importantes na regeneração das células e também, ao mesmo tempo, tens aqui doses extra de açúcar sem teres de estar a recorrer a açúcar puro, açúcar mais viciante. O corpo precisa desta diversificação, portanto, por favor, vai fazendo esta gestão. No fim disto tudo, apraz-me perguntar se tu por acaso ficaste com fome. É que eu fiquei com muita fome. E isto também não é de estranhar, também não é muito. Portanto, diz-me nos comentários, por favor, se ficaste com fomeca. E antes disso, o meu conselho é que acabes o treino. Um abraço. O que te deixou preso a este episódio? O João quer saber a tua opinião nos comentários. Subscreve e partilha, porque os teus amigos também vão querer estar a par da mudança.